Abra sua Bíblia comigo para o livro de 1 Pedro, capítulo 4. Lembra que Pedro tem falado para um grupo de igrejas na Ásia. Essas igrejas têm sofrido perseguições, insultos. Não tem sido fácil para eles viver na sociedade em que eles vivem. No capítulo 1, verso 6, Pedro fala para eles: olha, vocês precisam se alegrar nas coisas que trazem alegria, que são as coisas eternas, porque aqui o bicho pega. Ele diz assim no capítulo 1, verso 6, nisso vocês exultam, se alegram. Nisso o quê? O que ele acabou de ensinar dos versículos 3 até o 5, que é a grande salvação que nós temos em Jesus. Ainda que, ele diz, agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então, durante essa carta que nós temos estudado, Pedro tem, claro, Deus tem falado conosco através do apóstolo que escreveu essa carta, nos motivando realmente a permanecer fiéis, firmes, atentos ao que Deus pode produzir em nós através do sofrimento. Esse sermão de hoje, número 38, eu quero ter o tema, lições preciosas que nós podemos aprender com o sofrimento. Sofrimento não é maldição. Sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus para produzir coisas na nossa vida que a gente nem imagina. Deus, através do sofrimento, Ele abre o nosso coração, Ele abre a nossa alma. Deus faz coisas grandiosas, porque Ele é um Deus grandioso. A questão é que muitas vezes, quando nós olhamos para o sofrimento, a gente tem dificuldade de aceitar que Deus está no controle e que Ele é um Deus amoroso. Vocês se lembram que, antes de se lembrar, deixa-me fazer uma brincadeira com vocês. O que é primeiro? O que todo crente precisa, mas não quer? O que todo crente precisa, mas não quer? Tem, mas não sabe fazer com elas. A Bíblia? Não. O que todo crente precisa, mas não quer? Tem, mas não sabe o que fazer com elas. As bênçãos, Maria Helena? Não. A fé, Marcos? Também não. São as provações. A verdade é que todos nós precisamos delas, mas a gente não quer. Não é verdade? E a verdade é que nós temos provações e muitas vezes não sabemos o que fazer com elas. Vocês se lembram então agora do que eu já falei de Hudson Taylor, aquele missionário que foi chamado por Deus com 5 aninhos de idade, num café da manhã com seu pai, orando pela China, eles eram ingleses, com 5 anos, vendo a paixão do seu pai por aquele povo que ele nem conhecia, ele dedicou sua vida e foi um missionário grandemente usado por Deus na China. E quando ele se tornou um missionário já bem usado por Deus, quando ele fundou uma missão e quando ele ia entrevistar pessoas que queriam fazer parte da missão, ele tomava um chá com essa pessoa e no meio da conversa, lembra disso? Ele esbarrava na xícara de chá e perguntava para o indivíduo: o que saiu da xícara? As pessoas olhavam assim meio espantadas, falavam: esse cara deve estar doido. Chá. Então ele dizia: olha, o que está dentro de você será derramado sempre que você sofrer um embate. Por isso Deus permite provações na nossa vida. Nós muitas vezes não conhecemos o nosso coração. Nós muitas vezes achamos que somos crentes batuta demais. Deus permite provações para a gente poder então nos conhecer, porque Ele já sabe quem somos. Nós é que muitas vezes não nos conhecemos. A Bíblia diz: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Deus sabe disso, nós é que não sabemos. A gente acha que a gente ama todo mundo na igreja, que a gente é um crente assim, nota 9,9, 10 não é, né? Mas 9,9 a gente acha. Deixa alguém pisar no seu calo para você ver. Enganoso é o coração. Então,
O sofrimento, ele pode mudar, transformar, ele pode nos tornar pessoas mais maleáveis, ou ele também pode nos tornar pessoas endurecidas. Que tipo de pessoa você gostaria de ser nas mãos de Deus? Uma pessoa endurecida ou uma pessoa maleável? Nós cantamos um cântico tão pequeno, mas tão profundo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser como barro nas mãos do oleiro. O oleiro, ele é soberano sobre a massa. Não é a massa que dita para o oleiro o tipo de vaso que ele vai fazer. É o oleiro que dita para a massa. O que a massa precisa fazer? Apenas descansar nas mãos do oleiro. A massa precisa apenas ser maleável, para que o oleiro vá dando as suas formas. E na sua infinita sabedoria e bondade, ele vai fazer um vaso para a sua glória. É isso que o Papai do Céu faz conosco. O texto de Pedro que nós vamos estudar hoje, visa moldar o nosso coração. Pelo menos eu desejo que esse texto procure nos amolecer um pouco, para que a gente possa então deixar Deus trabalhar. A minha proposta em cima desse texto para vocês é que o cristão que resiste ao sofrimento, não é resistir no sentido de dizer não quero, mas que permanece resistindo, firme, perseverante em meio ao sofrimento. Ele resiste ao sofrimento com confiança, ele aprende ao longo do processo que esta é a forma que Deus trabalha. Deus não trabalha quando tudo está bem. Deus, às vezes, ele precisa socar o pilão da nossa vida, para ele trabalhar, para nos abençoar e aperfeiçoar o seu povo. Nesse texto de hoje, eu quero compartilhar, então, algumas lições muito preciosas que nós temos, à luz da palavra de Deus, para enfrentar o sofrimento. Todo mundo passa por sofrimento, em grau maior ou menor, natureza diferente, mas todos nós passamos por sofrimento, por lutas, por dificuldades, no casamento, às vezes com vizinhos, às vezes na escola, na faculdade, no trabalho. Quais são as lições que Pedro tem a nos ensinar nessa noite, através desse texto? Preste atenção nesse versículo de Hebreus, que diz assim, olha, se vocês não são disciplinados. A questão é que nós achamos que disciplina é uma coisa ruim. Disciplina é uma das coisas melhores que existe na vida cristã. Disciplina é a maneira como Deus muitas vezes trabalha em nós, para nos fortalecer e nos tornar crentes mais fiéis. Por isso o escritor de Hebreus, depois dele narrar todas aquelas lutas que as pessoas do Antigo Testamento passaram, falando dos heróis da fé no capítulo 11, ele chega no 12 e ele trabalha essa ideia. Olha, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Você já parou para pensar nisso? Isso deveria nos fazer refletir e parar de reclamar dos problemas e das lutas que nós passamos. Porque o escritor de Hebreus está dizendo, olha, se você não está sendo disciplinado, então é porque você não é filho, é bastardo. Quais são as lições preciosas que nós podemos aprender desse texto? Olha comigo o texto bíblico. 1 Pedro 4, a partir do 12. A gente vai lendo na medida que a gente vai expondo a palavra de Deus para nós. A primeira lição preciosa que nós temos nesse texto é a primeira palavra. Como que Pedro começa esse parágrafo? Amados. Essa é a primeira lição. Como cristãos, precisamos saber que somos amados por Deus. Agora, queridos, isso não é uma questão intelectual. Como eu brinco com vocês, no domingo, todo mundo passou vanés, né, penteou o cabelo, fez a barba, tomou banho. É fácil a gente dizer que Deus, Ele conhece as estrelas pelo nome, é fácil nós dizermos que louvamos a Deus. A questão é amanhã, segunda-feira, quando o telefone toca, ou quando algo acontece de uma maneira inesperada. Será que nós temos aquela convicção de dizer, eu sou um crente amado por Deus? Será que a gente tem essa convicção? Pedro, ele está se dirigindo a cristãos da Ásia que estão sendo perseguidos, insultados
por causa da sua fé. E como que ele começa esse texto? Amados. É uma linguagem pastoral. Pedro, como um pastor, ele sabe que aquele povo, aquelas ovelhas, são amadas por Deus. Olha o que diz 1 João: como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Esse é o grande privilégio. Nós precisamos às vezes tirar os olhos dos problemas, das lutas, das dificuldades, e focar os olhos naquilo que realmente tem valor. É nisso que Pedro falou no início da carta para esses irmãos. Nisso vocês exultam, na grande salvação que nós temos. Queridos, o Senhor Jesus contou uma parábola, que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. E todos nós já ouvimos sermões sobre o filho pródigo, que foi embora, gastou dinheiro na imoralidade, né? E a gente já ouviu muitos sermões. Dificilmente a gente já ouviu um sermão sobre o filho que ficou na fazenda com o pai. Vocês lembram dele? O filho mais novo foi embora, gastou todo o dinheiro da sua herança. Quando ele dissipou tudo que ele tinha, ele falou: na casa do meu pai, os empregados têm do bom e do melhor, vou voltar para a casa do meu pai. Não como filho, vou pedir emprego lá e vou falar: pai, me dá aí eu quero trabalhar na sua fazenda. Todos os dias o pai olhava da janela no horizonte para ver se o filho vinha. E naquele dia, ele olhou e o filho vinha, ele reconheceu o filho de longe, ele saiu, abraçou o filho, vestiu o filho, restaurou o filho à posição de filho. O outro filho estava trabalhando. Quando ele chegou perto de casa, ele ouviu a banda de música, ele ouviu o louvor da igreja dos irmãos tocando, os irmãos cantando, e ele já perguntou: uai, Nicasso, o que está acontecendo aí? Ué, você não sabe não? O seu irmão chegou, ué. Seu irmão chegou e o papai mandou matar o boi cevado que ele estava criando. Ele está dando uma festa lá dentro. O que aconteceu com o filho mais velho? Ficou emburrado. Ficou nervoso. Foi lá para o fundo da casa. O pai foi lá tentar consolá-lo. E olha a mentalidade que eu creio que muitos crentes têm na sua vida quando passam por lutas e provações. Não é uma mentalidade de filho, mas é mentalidade de escravo. Olha o que o filho falou para o pai: há tantos anos eu te sirvo como um escravo, e o senhor nunca me deu nem um cabritinho para eu matar e comer com os meus colegas. Agora vem esse teu filho prostituto aí, que gastou toda a herança, e o senhor dá uma festa para ele. Meus queridos, como eu já encontrei com crente assim, crente que não consegue entender o perdão maravilhoso de Deus por aqueles que caíram e que retornaram para a casa do Pai. Ficam embrutecidos, nervosos, porque estão baseando a sua aceitação naquilo que conseguem fazer para Deus. Te sirvo há tanto tempo. Meu filho, tudo que é meu é seu. Você podia matar um cabritinho, um boizinho, é tudo seu. Mas tem crente que não entende isso. Por isso essa é uma lição preciosa que nós precisamos aprender no meio do sofrimento. Eu sou um filho amado de Deus. Ele me ama de uma maneira tremenda, de uma maneira grandiosa que eu nem imagino. Guarda isso no seu coração. Segunda lição preciosa que nós temos nesse texto: como cristãos, precisamos aprender a esperar pelo sofrimento. Está doido, então? Onde é que você entendeu esse negócio no texto? Olha o que ele diz: amados, não se surpreendam com o fogo. Essa palavra fogo aqui poderia ser traduzida por incêndio. Não se surpreendam com o incêndio, com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. A ideia que Pedro tem em mente é que de não se surpreender, é de não ficar ressentido com o sofrimento, é de não ficar amargurado com o sofrimento, dizendo assim: mas por que comigo? Por que, Deus? Eu te sirvo tanto, eu sou tão fiel ao Senhor, por que eu estou sofrendo? Então Pedro está dizendo: olha, não se sinta ressentido, porque o sofrimento é um meio
pelo qual Deus muitas vezes usa para amolecer o nosso coração. E se você ficar ressentido, a reação ao sofrimento vai ser endurecer você e não amolecer. Então, eu quero falar para você desse homem, o Marcos, na família lá, acho que já passou um filme, O Peregrino. John Bunyan, ele escreveu esse livro, entre outros, mas esse é o mais conhecido dele. Depois da Bíblia, é o livro mais vendido e lido no mundo inteiro. Ele escreveu durante os 12 anos que ele estava na prisão. Com 21 anos ele se casou, teve 4 filhos. Sua esposa faleceu, a filha mais velha era cega. Muitas provações ele passou. Ele era um pregador amoroso da palavra de Deus. Um dia ele estava andando para ir pregar o evangelho e ele foi preso. Sua esposa, segunda esposa, a primeira tinha falecido, estava grávida. E com aquela crise, ela perdeu o bebê. Foi muito triste para ele, foi muito triste para sua esposa. Mas o que ela fez durante aqueles 12 anos que John Bunyan estava preso? Ela criou com muito amor os filhos do seu marido. Provações, lutas, todos nós passamos, todos nós as temos. Então, o que nós precisamos entender na vida do crente é que sofrimento é algo ordinário, não é algo incomum, extraordinário. O extraordinário na vida do crente é viver em folga, é viver como se aqui fosse um campo de férias. Mas aqui não é um campo de férias, o campo de férias vai ser lá. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Mas aqui não é campo de ficar tranquilo, aqui é campo de batalha, é luta. Então a gente não deve se surpreender. Essa é a segunda lição preciosa que esse texto está dizendo. Não fica ressentido. Quando você enfrentar algum sofrimento, a terceira lição está aí. Como cristãos, precisamos enfrentar o sofrimento com alegria. É isso que ele diz no versículo 13. Olha o contraste. Em vez de você ficar ressentido, bravo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro fala isso porque os apóstolos ensinaram isso. Tiago falou isso. Meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ou seja, Deus vai trabalhar no nosso caráter e vai nos tornar pessoas sinceras. Você sabe o que significa a palavra sinceridade? Significa uma pessoa que não tem imperfeições, uma pessoa honesta, um vaso totalmente usado por Deus, para a glória de Deus, não um vaso falso, mas um vaso verdadeiro. Naquela época, os artesãos, os cerâmicos, eles faziam seus vasos preciosos, mas quando eles iam queimar o vaso, muitos deles trincavam. Não tinha valor para ser vendido no mercado. Os espertalhões faziam o quê? Passavam cera nas trincas dos vasos e vendiam, colocava lá, um leigo chegava, olhava para aquele vaso, não via imperfeição, mas os experts, aqueles que eram expertos no assunto, eles pegavam o vaso e o colocavam de contraponto com o sol, e o sol, quando batia na cera, refletia as trincas. Daí veio a palavra: eu quero vaso sincero, eu quero vaso sem cera, eu quero um vaso verdadeiro. É isso que Deus está fazendo conosco. Ele está trabalhando no nosso caráter, para que cada um de nós seja conformado à imagem do seu Filho amado Jesus Cristo. Você precisa entender que na vida cristã existe um padrão, esse padrão não muda. O padrão é sofrimento, aqui, glória, lá. Não tem como inverter. Primeiro é cruz. Lembra que o Pedrão falou para Jesus, quando Jesus falou: olha,
Estou avisando para vocês antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Eu estou subindo para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos das autoridades, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado e vou ser morto. Aí depois disso eles não escutaram mais nada, e Jesus continuou, mas vou ressuscitar no terceiro dia. O Pedro já procurou uma madeira lá e bateu na madeira e falou, não, Jesus, o senhor não vai morrer de jeito nenhum. Lembram disso? O que Jesus falou para ele? Arreda, Satanás, você não pensa como Deus pensa. Aqui, sofrimento. Deixa-me mostrar isso para você. 1:11, capítulo 1, verso 11, Pedro já ensinou isso. Ele falou dos profetas que, sob orientação do Espírito Santo, ao redigir o Velho Testamento, profetizaram sobre o Messias. Então ele diz assim, olha, vamos ler o 10, para pegar a ideia aí. Foi a respeito dessa salvação que nós temos que nos exultar, que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse o quê? Os sofrimentos do Messias e depois as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Está vendo o padrão? Sofrimento, depois glória. Olha comigo no capítulo 3, ele vai falar a mesma coisa. Já estudamos isso, só para recapitular. 3:18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, sofrimento, mas vivificado pelo Espírito. Ressurreição, glória. Por isso lá no versículo 22 ele diz assim, que depois da ressurreição, Jesus subiu aos céus e está à direita de Deus. Isso é glória. Então quando Pedro está dizendo assim, volta comigo lá para o nosso texto, 4. Estão aí comigo? 13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos, koinonia. Quando nós temos koinonia, comunhão íntima com os sofrimentos de Cristo, isso faz parte da nossa vida. Pedro está dizendo assim, para que também, quando a sua glória for revelada, quando isso vai acontecer? Quando vai acontecer da glória ser revelada? Quando ele voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, como nós vimos ontem no culto de comunhão. Quando a sua glória for revelada, vocês, aí sim, exultem com grande alegria. Precisamos aprender essa lição. A sua atitude positiva diante do sofrimento vai determinar em grande parte a maneira como você caminha. Se você vai estar maleável para Deus moldar, ou se você vai estar endurecido como esse púlpito. Quarta lição importante nesse texto. Como cristãos, precisamos nos deleitar com a presença do Espírito Santo. Olha o que ele fala no versículo 14. Se vocês são insultados, eu creio que esse aqui é o fogo que está surgindo dentro da igreja naquela época. Os cristãos eram insultados pelos gentios, pelos incrédulos, no trabalho, na escola, em casa. Quando se sabia que alguém ali era crente em Jesus, a perseguição verbal era muito grande. Ainda não havia, na sua totalidade, desencadeado a perseguição física. Já havia, sim, mas não na sua totalidade. Isso vai acontecer um pouquinho mais para frente. Pedro vai ser preso, vai ser morto, Paulo e os outros apóstolos também. Mas ele está dizendo, olha, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Essa é a ideia de ser bem-aventurados. Nós somos um povo bem-aventurado, e Deus quer que a gente entenda isso. Há uma figura de linguagem que Pedro está usando aqui muito interessante, quando ele fala que
quando nós sofremos e temos uma atitude positiva, quando nós somos insultados e nós nos amolecemos para Deus, Ele está dizendo que o Espírito pousa sobre nós. Sabe de onde Ele tirou essa figura? Lá do Velho Testamento, quando a Shekinah, a glória de Deus, descia sobre o povo e era visível a manifestação da presença de Deus. Como é que eles sabiam que Deus estava ali? Por causa disso, por causa de uma manifestação visível, a Shekinah, a glória de Deus. E é isso que nós precisamos entender, meus queridos. A glória de Deus está na vida de cada um de nós, que tem uma atitude positiva, que aceita o sofrimento, não como maldição, mas como chamado, como comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quinta lição, estamos quase chegando no final. Como cristãos, precisamos saber, agora preste bem atenção nisso, como cristãos, precisamos saber avaliar a natureza do nosso sofrimento. O que significa natureza? O significado desse sofrimento. Por que eu estou sofrendo? Será que eu estou sofrendo porque eu mereço sofrer? Ou será que eu estou sofrendo imerecidamente? Olha o que o texto diz, no versículo 15 até o 16. Se algum de vocês sofre, então ele está dizendo, olha, o sofrimento é algo que deve ser esperado. Não é algo inusitado, é algo ordinário, faz parte. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete, ou se mete na vida alheia, em negócios alheios. Vocês conhecem uma passagem, eu até coloquei aqui, Provérbios 26, que fala de uma pessoa que está andando na rua e vê um cachorro bravo e tenta pegar o cachorro pelas orelhas? Tem muito crente assim. Tem muito crente que está sofrendo porque está pegando cachorro bravo pelas orelhas. O cachorro se vira e morde ele mesmo. Então não é esse tipo de sofrimento que Pedro está falando aqui. Se você sofre porque você se meteu em assunto que não era seu, que você não foi chamado, se você sofre porque você fez alguma coisa errada, está vivendo um pecado e está sofrendo por causa disso, você merece mesmo. É isso que Pedro está dizendo. Você tem que tomar na cabeça mesmo. É isso que Pedro está dizendo. Esse é o sofrimento merecido. E que você apanhe mesmo de Deus. É isso que ele está falando. Mas ele está dizendo, esse não deveria ser o nosso sofrimento. Nós não deveríamos sofrer por merecer. Porque isso não glorifica a Deus. Isso não tem resultado nenhum na vida cristã. Mas nós deveríamos sofrer. Aí ele continua o texto. Olha o que ele diz. 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Olha que legal. Você deveria sofrer não por ser uma pessoa vivendo errado, mas você deveria sofrer no trabalho, na escola, onde quer que você vá, por ser crente em Jesus. Hoje perdeu um pouco essa palavra cristão, não é? Cristão, quem é cristão? Cristão é todo mundo. Hoje todo mundo é cristão. Mas na época do Novo Testamento, aparece essa palavra apenas 3 vezes. Sabia disso? 3 vezes. 2 vezes em Atos, 1 vez aqui em Pedro. Interessante que não foram os cristãos que disseram assim para os gentios, pessoal, Márcio, a partir de hoje me chama de cristão porque eu sou cristão, sou crente. Não. Foram os incrédulos que ao ouvir daquele grupo de pessoas, o amor que eles tinham por tal de Cristo, e por adorar esse Cristo e servir esse Cristo, eles chamaram eles de pequenos cristos, cristãos. A primeira vez foi lá em Antioquia da Síria, que os cristãos foram chamados de cristãos. Tal era o peso dessa palavra. Como eu gostaria, como eu quero ver isso na nossa vida como igreja. Que nós pudéssemos realmente entender o peso de ser um cristão. Segunda vez foi quando Paulo estava pregando para um governador e expôs as escrituras para ele, e ele falou assim, para aí Paulo, o que é isso aí? Você acha que você vai me tornar um cristão? Segunda vez que essa palavra aparece. E Paulo diz para ele assim, que Deus pudesse conceder para você
se não me falha a memória, rei Agripa, que você pudesse se tornar um cristão como eu, exceto essas algemas. E a terceira vez é aqui. Pedro está dizendo, gente, entenda isso. O sofrimento que glorifica a Deus e que é usado na sua vida para Deus trabalhar e moldar em você o caráter santo de Jesus, é o sofrimento injusto. É aquele que você não merece. É quando você é insultado, é quando você é zombado, criticado pela sua fé. Fica firme. Essa é a natureza certa do seu sofrimento. Não fique com vergonha. Glorifique a Deus. Penúltima lição, são 7. Como cristãos, precisamos julgar o nosso coração no sofrimento. Foi aquilo que eu falei para vocês. Conhecer o nosso coração não é fácil não, gente. Quando Deus despe o nosso coração na nossa presença, a gente precisa ter humildade para aceitar. Olha o que diz o versículo 17 e 18. Pois chegou a hora de começar o julgamento, o juízo pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? O que Pedro está querendo dizer para nós? Ele está dizendo que, nós cantamos isso hoje à noite, justificado eu fui perdoado, não existe mais culpa, eu não estou mais debaixo de condenação. Deus, ao olhar para mim, Ele me trata como um filho, sem nenhum tipo de condenação. Mas sabe que eu e você temos o ranço do pecado de Adão ainda na nossa natureza? E é por isso que nós precisamos julgar o nosso coração. É o momento em que Deus vai trabalhando para ir tirando as impurezas. Por isso que lá no capítulo 1 ele falou que a nossa fé, ela é valiosa, muito mais valiosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. O fogo, ele surge nos metais preciosos para tirar, para dividir aquilo que é o metal precioso das impurezas. Pedro está usando essa mesma figura para nós. Não se surpreendam, não se escandalizem com o fogo que Deus está usando na vida de vocês, para, da mesma maneira, tirar as impurezas do seu coração. Deixe-me ver esses dois textos com você. Segura aqui, vai algumas páginas para trás. Hebreus capítulo 4, está logo aí atrás, não precisa ir muito tempo não. Hebreus 4, verso 13. Hebreus, capítulo 4, verso 13. O 12 e 13 diz assim, olha, pois, estão aí comigo? Amém? Hebreus 4, 12 e 13. Pois, a palavra de Deus é viva, é eficaz, e mais afiada que qualquer espada que corta dos dois lados, dois gumes. Essa palavra penetra até o ponto de dividir alma e espírito, ou seja, dividir aquilo que é espiritual, juntas e medulas, aquilo que é material, e julga os pensamentos e intenções do coração. Vocês estão entendendo por que Deus permite o fogo na nossa vida? Porque até mesmo as nossas motivações, um dia, serão colocadas no bema, no tribunal de Cristo. É por isso que agora é tempo de julgamento. É tempo de nós chegarmos para Deus e dizer, Deus, sabe por que eu lavei a igreja sábado? É porque eu queria aplausos. Eu queria que as pessoas reconhecessem que eu sou um servo do Senhor. Olha a intenção do coração. É o tempo da gente chegar quebrantado diante de Deus e dizer, Deus, eu sou um desgraçado pecador, eu preciso da tua misericórdia, porque eu estou servindo como professor, como cantor, seja qual o ministério que você tem. Se não é com a motivação de glorificar a Deus, mas é de receber aplausos, está errado. É por isso que Deus permite o fogo.
é para tirar as impurezas, é para nos dar a oportunidade de sermos julgados antes daquele tempo. 1 Coríntios 4 diz um texto muito interessante. 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios 4. Do 1 para frente diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Portanto, que todos nos considerem. Paulo está dizendo que o pastor, os líderes, presbíteros, os missionários, os apóstolos, deveriam ser reconhecidos pelas pessoas como servos de Cristo. A palavra servos na língua grega aqui é hiperetas. É um remador de galé. Sabe aquelas galés que os caras ficavam lá embaixo? Na segunda categoria, lá embaixo, que ninguém via os neguinhos. E eles ficavam remando. E ninguém nem os via, nem sabia que eles existiam. Paulo está dizendo, pastor, não é para ser o bambambam, o reconhecido, o aplaudido. Olha como eu sou poderoso. E a gente pode trazer isso para a vida da igreja, de cada membro. Nós não deveríamos estar buscando os holofotes do mundo para mostrar que somos bons. Paulo está dizendo que cada um nos considere como reperetas, remador de galés. Sabe por que ele está falando isso? Versículo 2 ele fala: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, porque Paulo, nossa, ele sofreu demais com a igreja dos corintianos. Tá doido. O corintiano dá trabalho, está naquela época, viu, Dionísio? Porque eles criticavam ele, não aceitavam que ele era apóstolo. Então ele está dizendo, olha, não estou preocupado com as críticas de vocês. Eu quero ser um remador de galé. Então ele diz no versículo 4, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Meu querido, não julgue ministérios pelo número, pela grandeza. Sabe por quê? Quem sabe fazer julgamento certo é Deus. E ele está dizendo, evite julgamento. Está lá, está com nada. Você não sabe. Quem é você? Lá. Você não sabe. Deus um dia vai julgar as intenções, as motivações do coração. E às vezes aquele vai lá por terra. E aquele vai ser exaltado. A Bíblia diz isso. Quem se humilha, será exaltado. Quem se exalta, será humilhado. Por último, como cristãos, precisamos confiar plenamente em Deus. Como cristãos, precisamos confiar plenamente em Deus. Quando a gente está no domingo, na igreja, todo mundo bem, aleluia, glória a Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É isso? Não. É quando nada está indo bem com você. É quando as coisas não acontecem como você quer. É nesse momento que você tem que fechar a questão e dizer, Deus, estou contigo. E não abro mão. É isso que eu creio que Pedro está encerrando esse momento. Volta comigo lá para 1 Pedro, para a gente terminar esse texto que lemos do 12, encerrando aqui no 19. Ele diz, por isso mesmo, depois de tudo que ele falou, aqueles que sofrem, lembra? Não como assassino, adúltero, safado,
que não paga suas contas. Não é esse tipo de sofrimento que ele está falando. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Eu creio que nós precisamos aprender isso. Hoje à noite, a gente precisa aprender a encomendar a nossa alma ao fiel Criador. Talvez você está andando errado. É a oportunidade de dizer, Deus, ainda dá tempo, está aqui, estou aqui, eu quero. Sabe de uma coisa? O sofrimento transforma as pessoas. Muitos ficam mais suscetíveis para as coisas espirituais e com isso Deus vai mudando o caráter e a vida das pessoas. Pensa no apóstolo Paulo. Ele fala no capítulo 12 de Coríntios, 2 Coríntios, que Deus colocou um espinho na carne dele, um mensageiro de Satanás, um demônio. A gente não sabe o que é esse espinho na carne. Tem muitas ideias, mas na verdade a gente não sabe o que é. Mas era algo que trazia profundo sofrimento para o apóstolo. Por que Deus permitiu isso? Eu creio que pelo menos 2 propósitos Deus tinha. Ele tinha mais, mas pelo menos 2, na minha cacholinha pequena entende. Primeiro, era fazer Paulo ser um homem humilde. Porque ele teve tantos privilégios que os outros não tiveram. Ele foi levado ao céu. O Instituto Bíblico Celestial. Sentou-se lá na sala com Jesus. E ele fala isso, ele aprendeu o que ele aprendeu, a teologia foi através do Senhor Jesus ressurreto, glorificado. E Jesus falou coisas tão grandiosas, ele diz coisas inefáveis. E aí então ele diz, por isso foi colocado um espinho na minha carne, para que eu não me ensoberbecesse. O segundo propósito, eu creio que Deus queria usar Paulo como um instrumento útil nas suas mãos. Lembra comigo, o Novo Testamento tem 27 livros. Paulo escreveu quase 50% dos livros do Novo Testamento. 13 livros são escritos na pena dele. Caneta Big, 13. A maioria das igrejas que nós conhecemos, não estou dizendo que não houve outras igrejas, mas as igrejas que nós conhecemos neotestamentárias foram fundadas, plantadas pelo apóstolo Paulo. Ele teve o privilégio de falar para reis e governantes. Então, por isso, Deus queria um vaso humilde, útil nas suas mãos. Quem sabe Deus está trabalhando na sua vida para tornar você uma pessoa mais maleável, uma pessoa humilde, capaz de ser usado para a glória dele. O que é isso aqui, gente? Qual que é a natureza da batata, Marquinhos? Assar, né? Mas é duro esse trem, não é? Então joga para mim. Agora, o que é isso aqui? Vamos lá, Tidu. Eu vou jogar no meu irmão Zezé, porque se... Vai, fica de pé aí, Zé. Se cair na dona Fátima lá, não tem problema, não. Vai, Dionísio. Dionísio é bom goleiro. Que é isso, hein? Joga aí de volta, Dionísio. Então, deixa eu me falar uma coisa com vocês. Eu tenho 2 elementos aqui que têm naturezas diferentes. Esse é duro que só, não é? É duro. Isso aqui é mole. A casca é um pouquinho dura, mas é mole. Se você bater, ele quebra. Mas o que acontece com esses 2 elementos quando eles são levados ao fogo? Água quente. O que acontece, Dionísio? O que acontece? O que acontece, Marquinhos? Pode dar uma mordida aí agora que está cozidinho. Olha aqui. O ovo que está nas mãos do Dionísio passou pelo fogo. Está duro.
Você pode jogar no chão, aí, Dionísio. Quebra não. Espero que tenha. As pessoas, se a minha mulher tivesse pegado um ovo errado, hein? É isso que Deus quer fazer com você? Te endurecer? Não. Ele quer fazer aquilo lá, ó. Pode jogar. Ó. Mas sim, você passa a faca, o bichinho, ó, pode fazer purê. Você pode degustar, comer. Que tipo de crente você quer ser? Deus, quando Ele permite essas provas, essas lutas, é porque Ele quer que nós tenhamos um coração amolecido, para Ele trabalhar, para Ele tirar as impurezas. O problema é que eu vejo muito crente endurecido. Eu vejo muito crente ali, olha. Obrigado, meu irmão. Eu vejo muito crente endurecido, amargurado, resistindo e não aceitando aquilo que Deus quer para a sua vida. Eu quero terminar esse culto hoje à noite, chamando você para encomendar hoje à noite a sua alma ao fiel Criador. Aqueles primeiros cristãos estavam prestes a sofrer não só insultos verbais, mas logo, logo, Nero iria desencadear uma perseguição física e muitos iriam morrer. Mas o que o Senhor Jesus disse? De que adianta? Não tenha medo desse povo que só pode matar o corpo. Eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Então encomende a sua alma, o seu espírito, sua vida para o fiel Criador. Porque bateu a cachuleta aqui, você estará lá na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pensa nisso. Se você ainda não tem Cristo como Salvador, ou se você está vivendo longe dos caminhos do nosso Deus, fala para Ele hoje à noite: Deus, eu preciso do Senhor Jesus desesperadamente. Eu posso até sofrer aqui nesse mundo. Eu posso até sofrer, se necessário for, mas eu quero sofrer de maneira injusta, não porque eu mereço por ter feito coisa errada, mas ó Deus, eu sei que um dia eu estarei lá na glória, olhando face a face para o meu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém?